Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos tratando a respeito de equações polinomiais do segundo grau e no vídeo anterior nós vimos como nós podemos extrair informações dessas equações apenas olhando para o discriminante. E é exatamente o que nós vamos fazer nesse vídeo olhando para essas três equações de segundo grau. Nós vamos resolver elas, mas primeiro eu quero que junto comigo você possa extrair algumas informações dela apenas olhando para os coeficientes, certo? Nós vimos que delta, que é o discriminante, é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? E nós vimos algumas situações, como por exemplo, se o delta for maior do que zero, então eu vou ter duas raízes reais distintas, certo? Se delta for menor do que zero, eu vou ter uma situação onde eu não tenho raízes reais. E caso delta seja igual a zero, eu tenho duas raízes reais idênticas, ou apenas uma raiz, por assim dizer. Então, nós podemos analisar essas equações e já dizer quantas raízes elas vão ter simplesmente olhando para os coeficientes. E nós podemos também apreciar o delta, certo? Então, vamos lá. Na primeira equação, nós temos 2x ao quadrado mais 6x menos 8 é igual a zero. E pelo último vídeo, nós podemos dizer que, obviamente, essa equação vai ter duas raízes reais distintas. Por quê? Porque os coeficientes a e c têm sinais contrários. E o que acontece? Quando eles têm sinais contrários aqui, você ganha um sinal negativo. Junto com esse, você vai ter então um termo positivo, que somado a b ao quadrado, obviamente, vai ser um número positivo. Então, nós já podemos garantir que eu vou ter duas raízes reais idênticas nessa primeira equação. Na segunda, vamos olhar para os coeficientes. Nesse caso, eu tenho a e c com mesmo sinal. Então, o termo vai se manter negativo. Então, eu preciso comparar o produto de 4 vezes a vezes c com o quadrado de b, certo? Então, eu tenho aqui b ao quadrado é 36 e 4 vezes a, 8 vezes 8, 64. Então, essa segunda equação aqui, eu sei que delta é menor do que zero, então eu não tenho raízes reais. Então, se o problema é encontrar as raízes de uma equação dentro do conjunto dos números reais, eu já posso descartar essa e dizer que ela não possui raízes. Não preciso resolver ela completamente. Não possui raízes reais, certo? Porque elas possuem raízes complexas. A terceira equação, olhando para ela, nós podemos ver novamente que a e c têm sinais iguais. Então, o segundo termo se mantém negativo. Mas, analisando, eu tenho que b ao quadrado, menos 6 ao quadrado. b ao quadrado é 36 e 4 vezes 3. 12 vezes 3, 36. Então, nesse caso aqui, delta é igual a zero, o que me diz que eu vou ter duas raízes reais idênticas, certo? Então, não resolvi nenhuma equação, mas já sei quantas raízes, se tiverem raízes, cada uma dessas equações vai me dar, certo? Beleza, então, esse foi o primeiro passo. A gente poder dar uma analisada sem precisar resolver de cara as equações, apenas observando os coeficientes a, b e c e olhando para o discriminante, nós podemos tirar essas informações, beleza? Então, o segundo passo é efetivamente a gente resolver essas equações. No caso, eu já diria que eu não vou resolver essa, porque nós estamos interessados em soluções reais, em raízes reais. E a segunda, eu não tenho raízes reais. Então, vamos resolver primeiro a equação superior. Como que eu sei? Como que eu resolvo ela? Vamos pular a parte do delta e ir para a fórmula geral mesmo. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada, do que é o delta, né? b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2a. Para a gente poupar espaço aqui, eu já vou substituir, né? O b, nesse caso, é 6. Não, é 6. Então, menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 6 ao quadrado, menos 4 vezes, quanto vale a? 2, quanto vale c? Menos 8. Menos 8, certo? Então, x vai ser igual a menos 6 mais ou menos raiz quadrada de 36 mais menos 4 vezes 2, menos 8 vezes menos 8, mais 64. Então, aqui eu tenho 64. Tudo isso, eu esqueci de substituir o a aqui, certo? Então, é 2 vezes 2. Então, eu tenho 4 aqui no denominador. Obviamente, aqui eu vou ter aqui menos 6 mais ou menos raiz quadrada de
Aqui é a raiz de 100, certo? Porque 36 mais 64 é igual a 100. Então, mais ou menos, a raiz quadrada de 100 é 10, tudo isso dividido por 4. Então, eu tenho que x', a primeira raiz vai ser igual a menos 6 mais 10, vai dar 4, dividido por 4, simplesmente 1, certo? A segunda raiz vai ser menos 6 menos 10, vai dar menos 16, dividido por 4, que é igual a menos 4. Ponto, achamos as duas raízes da primeira equação. Como eu faço para saber se de fato elas são raízes dessa equação? Você pode tirar a prova substituindo cada uma dessas raízes na equação e vendo se vai dar uma identidade. Vamos lá? Primeiro, para x igual a 1, 2 vezes 1, 2 mais 6 vezes 1, mais 6. Então, 2 mais 6, 8. Menos 8, 0. Identidade, raiz. Vamos ver agora menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16 vezes 2, 32. Mais 6 vezes 4, 24. Aliás, 6 vezes menos 4, menos 24. Então, 32 menos 24 vai sobrar 8. Menos 8, 0. Então, de fato, nós resolvemos a primeira equação, certo? A segunda a gente nem vai tentar resolver, porque a gente vai chegar na raiz de um número negativo e a gente não está trabalhando com esse tipo de coisa por hora. Então, vamos apagar daqui para baixo para a gente resolver a última equação e encontrar suas raízes. Certo? Então, vamos lá, novamente apagando tudo. Então, nesse caso, eu tenho que B vai ser menos 6, então menos 6, mais ou menos raiz quadrada de menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes 3, vezes 3. Tudo isso dividido por 2 vezes A, que é 3, certo? Então, x vai ser igual a menos vezes menos, dá mais. Então, eu tenho 6 mais ou menos raiz quadrada de 36 menos 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36. Então, vai dar 0. Tudo isso dividido por 2 vezes 3, 6. Então, x é igual a mais ou menos, não, é igual a 6 mais ou menos 0 sobre 6, que é simplesmente 6 dividido por 6, que é 1. Então, as raízes reais idênticas do problema são 1. Substituindo para a gente poder tirar a prova, 3 vezes 1 ao quadrado é igual a 3. 3 menos 6 vezes 1 dá menos 3. Aqui, ó, 3 vezes 1, 3, menos 6, sobra menos 3. Com mais 3 dá 0. Então, realmente, 1 é a raiz dessa equação. Então, nós mostramos que nós podemos simplesmente olhar para o discriminante e para os coeficientes da equação e já supor a solução dela e descobrir se existem raízes para a equação que eu estou procurando, raízes reais. Se não houver, se eu puder ver de cara que delta for menor do que 0, eu não preciso seguir com a solução, não preciso aplicar Bhaskara até o final, mas caso eu descubra que existem e quantas raízes são, eu posso proceder até o final e encontrar as raízes. Foi o que a gente fez com esses exemplos simples. No próximo vídeo, a gente vai resolver algumas equações do segundo grau ainda, onde nós não precisamos necessariamente usar Bhaskara. E ainda a gente vai ver os cuidados que a gente precisa tomar para não cometer erros nesse processo de resolução, beleza? Então até a próxima, espero que eu tenha te ajudado. Fiquem na paz. Tchau, tchau.